Oi, bom dia. Eu vou estar falando algumas coisas a respeito da nossa vida aqui na Terra e o sentido dessa vida que nós temos. E para isso eu vou contar sobre uma experiência que eu tive. Bom, na verdade, esse vídeo se eu tivesse que endereçar alguma pessoa, eu endereçaria a pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas com multitarefas e que não vê muito sentido assim na vida, como ela é, o porquê das coisas que têm acontecido, porque na verdade aqui nossa vida é descrita na palavra como Jesus diz assim: tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E eu nunca tinha pensado nisso da forma como realmente é e o significado disso para minha vida. Porque assim, isso depende muito da visão de mundo que você tem e da visão de como você enxerga o sacrifício de Jesus. Né? E isso está relacionado da maneira como nós vivemos e se nós acreditamos em Jesus, como nós o seguimos ou como a nossa atitude, as nossas atitudes refletem essa maneira de viver, seja pela fé ou pela religiosidade, né? Que é como muito de nós também vive e esquece às vezes das coisas espirituais. E eu faço engenharia química hoje e eu também busco a minha irmã na escola. Bom, eu tenho uma vida normal, igual as outras pessoas, que eu imagino que também tenha muitas outras tarefas. Além dessa, eu também moro com a minha avó, com meus pais, e também namoro e também tenho a ambição de fazer várias outras coisas, cursos de inglês e tudo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e esses dias eu estava muito desanimada, assim, com algumas questões que eu não tinha entendido ainda. Por exemplo, todos nós passamos por aquele momento de que nós somos criança e nós viramos adulto, certo? Algumas pessoas demoram mais para passar esse momento, a fase de aceitação, outras não, outras já viram adultos super conscientes e começam a fazer as coisas tranquilamente. Bom, no meu caso, eu acho que eu ainda tô demorando a cair a ficha tá caindo aos poucos, mas ainda não sou aquele adulto extraordinário. E quando eu era criança, eu pensava que o mundo era perfeito, né? Porque tudo é perfeito quando você é criança. Mas quando você é adulto, você vê que as coisas não são como a gente achava quando era criança e que não é perfeito e tem muitas falhas e que, enfim, nessa conclusão sobre mundo, a minha conclusão é que eu me senti assim abandonada por saber que existe um mundo que era para nós que não é hoje. E como a gente vive hoje, para mim, é um mundo que eu não gostaria. Então, eu me senti assim meio traída, sabe? Meio abandonada. Porque, sabe, como se Deus tivesse me abandonado. E eu não via sentido em ter uma vida nessa terra, porque
para mim, todas as coisas que aconteciam aqui na Terra não tinham um valor assim maior que as coisas espirituais já me fizeram, e as pessoas não entenderem isso e também não viverem para isso, viver no mundo, um exemplo, capitalista e etc. Isso para mim não é uma coisa que me interessava mais, entendeu? Do que viver uma vida espiritual ou esse outro meu mundo. Então, isso começou a me entristecer muito, porque eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu não consigo mudar o mundo, né? Eu até gostaria, mas não é possível mudar o mundo. E aí aconteceu que meu namorado começou a perceber essa diferença, né? Que eu tava desanimada, porque eu não tava vendo mais sentido na vida e eu tava muito cansada por causa das coisas, das tarefas. Acabam sobrecarregando a gente não ter tempo para poder fazer as coisas primárias, né? Que a gente tem necessidade do ser humano de se socializar e tudo. A gente não passa a maior parte do tempo trabalhando, estudando. Isso estava me deixando um pouco cansada. E aí as pessoas começaram a perceber. Meu namorado falou: nossa, mas você tá estranha, tá desmotivada e tudo. Eu falei: não, é só porque eu tô com muitas tarefas. Se eu não tivesse essas tarefas, eu ia estar bem, tudo. Aí um belo dia, minha irmã de 5 anos falou assim pra mim: Tata, ela me chama assim, como é que vai ser quando Jesus voltar? E aí, nessa conversa, a gente começou a falar sobre o reino dos céus, que Jesus vai nos preparar lugar, uma morada no céu, que as ruas no céu são de ouro. E aí, aquilo começou a me dar esperanças e eu comecei a lembrar desse mundo que eu gostaria tanto. Então, e Deus começou, o Espírito Santo a ministrar no meu coração e falar a respeito disso, que a verdade que eu não estava me lembrando é que Jesus venceu o mundo, não mudou o mundo. Então, eu não sei se existem algumas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, algumas pessoas que não veem sentido na vida. Como eu falei no começo, se eu pudesse endereçar esse vídeo, endereçaria como uma carta às pessoas que não vê sentido na vida ou não encontram sentido e às vezes não encontram forças para continuar por conta disso. Então eu quero dizer que Jesus, ele veio e ele morreu na cruz como um ser humano e ele não teve por usurpação, para que vocês possam entender de uma forma simples, usar de poderes para mudar o mundo. Ele poderia não ter morrido na cruz do jeito que ele morreu, ele poderia ter mudado o mundo de várias formas, porque ele tinha esse poder, mas ele não morreu assim de outra maneira, porque essa maneira que ele morreu era a única maneira de nós entendermos que nós podemos vencer, porque alguém já venceu, alguém já passou por esse mundo, sofreu todas as aflições possíveis até a morte de cruz, que não foi uma morte fácil. Isso não é uma coisa fácil para um ser humano. E ele não teve por usurpação mudar isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que mudar o mundo. Nós precisamos apenas vencer o mundo. Então, a dica que eu quero deixar é que a gente precisa vencer o mundo. Vencer o mundo significa vencer nossos medos, vencer nossas aflições, independente de quais sejam, com a esperança de que alguém já passou por isso. E esse alguém é Jesus. E Jesus passou porque ele nos amou. Se ele não tivesse feito isso, nós não poderíamos ter acesso a esse outro mundo e que é totalmente perfeito. E hoje nós podemos ter acesso a ele mesmo aqui na Terra. Então, Jesus é a luz. E ele trouxe a luz para nós. Imagina se ele não tivesse vindo, nós não teríamos essa oportunidade. E depois que eu entendi isso, a minha visão mudou totalmente.
sobre as coisas e o meu modo de encarar as coisas. Quando você vê dessa maneira, você começa a ter motivação na vida, porque você vê que ele fez isso por você. E por isso você pode avançar para frente, você pode continuar em frente, porque ele merece. Jesus merece nosso respeito, ele merece. Ele é a única pessoa que nós podemos dedicar a nossa vida, porque ele merece esse respeito. Um homem que fez o que ele fez por nós, ele sendo Deus, veio ser como nós. E ele passou tudo isso e aceitou, escolheu viver isso. Isso é um maior presente que Deus pode nos trazer. Então, a vontade de Deus é que a gente tenha vida em abundância. Por isso que ele mandou Jesus e Jesus obedeceu, Jesus quis. Porque na verdade esse era o objetivo de Deus, mas ele não tinha ainda um plano de como retomaria essa vida do ser humano, porque essa terra, o inferno, não era para nós, não era para ser desse jeito, mas Deus ainda não tinha criado um modo e Jesus aceitou esse chamado e ele veio e ele proporcionou tudo isso. E quando eu comecei a entender isso, foi que todas as coisas começaram a fazer sentido. Então, irmãos ou irmãs, quando vocês descobrirem o significado da cruz de Cristo, isso vai trazer motivação para suas vidas também. Espero que, assim como eu, vocês possam encontrar essa verdade e a motivação.